Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Vamos meditar a palavra de Deus esse dia. Quero meditar João 21, de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando era jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Jesus está olhando para Pedro e está dizendo: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É importante você entender isso. Jesus pede para Pedro apacentar as ovelhas de Cristo. Então as ovelhas não são de Pedro, as ovelhas são de Cristo. Pedro não é apacenta as suas ovelhas. Pedro apacenta as minhas ovelhas. Gente, olha isso. Então Cristo tem ovelhas, que sou eu, que é você, e ele está pedindo para um ser humano, ele está pedindo para um apóstolo, que é Pedro, para apacentar as ovelhas dele. Isso é um pedido de Jesus. Então as ovelhas não são de Pedro, as ovelhas são de Jesus e Pedro terá a missão de pastorear. Então essa é a grande missão de Pedro. Pedro era o líder. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, numa linguagem católica, a gente pode dizer que ele foi o primeiro papa da igreja, aquele que pastoreia as ovelhas de Cristo. Então as ovelhas não são do Papa, as ovelhas são de Cristo. Agora interessante, Jesus, em determinado momento da sua vida, ele disse: eu sou o bom pastor. Pedro não é pastor, Jesus é o bom pastor. Pedro era pescador e agora Jesus está pedindo para Pedro pastorear as ovelhas dele. O que está acontecendo aqui, minha gente? Preste atenção. O que está acontecendo aqui é uma transferência de poder. O que está havendo aqui é uma transferência de autoridade. A autoridade de cuidar do rebanho é de Cristo. A autoridade de apacentar ovelhas é de Cristo, porque Ele é o pastor. Só que o que nós estamos vendo aqui é que está havendo uma transferência de poder. À medida que Jesus fala para Pedro, apacenta minhas ovelhas, é como se ele estivesse dizendo para Pedro: a partir de agora, eu estou te dando poder e autoridade para você pastorear as ovelhas. Você está entendendo? Jesus está dando poder, Jesus está dando autoridade para Pedro pastorear as ovelhas dele. Jesus, com isso, ele não deixa de ser o pastor principal. Jesus é o pastor principal. Pedro é o pastor secundário. Então nunca se esqueça disso. Jesus é o pastor invisível da igreja. Nós não o vemos. Ele é o pastor invisível. Mas ele quis que Pedro fosse o pastor visível da igreja. Então quando a gente olha para Pedro, quando a gente olha para o Papa, a gente vê um pastor visível, que o representa, que tem a autoridade dele. Está entendendo? O Papa tem a autoridade dada por Cristo. Agora, que bonito. Antes de transferir este poder, era preciso curar o coração de Pedro. Pedro tinha negado Jesus 3 vezes. Agora, por 3 vezes, Pedro diz que ama Jesus. Como é bonito ver Jesus transferindo o seu poder de pastor para alguém tão fraco e tão limitado. Gente, se a gente parar para pensar nisso, olha para quem Jesus está transferindo o poder de pastorear o seu rebanho. Ao que negou. A este homem fraco, a este homem limitado, com certeza,
esse pastor secundário, esse pastor visível da igreja, fraco, limitado, receberá um auxílio do céu. Talvez Jesus permitiu Pedro passar por tudo isso para entender que o poder que ele vai exercer é um poder que não vem dele, é um poder que vem de Deus. Gente, só temos essa explicação. Como que Pedro, um homem tão fraco, foi capaz de pastorear a igreja de Cristo? Porque o poder não é dele, o poder é de Deus. Talvez seja por isso que Deus escolheu alguém tão fraco, tão limitado, para mais ainda revelar o seu poder. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.